Olá, seja bem-vindo ao nosso momento de meditação na Palavra de Deus para a nossa celebração com os nossos irmãos e irmãs que cooperam, que assistem, que frequentam e que admiram, seguem a gente nas redes sociais da Igreja Batista da Orla Oceânica. É com muito prazer que a gente está aqui nesta noite para compartilhar aquilo que Deus fala aos nossos corações. E hoje, de um modo especial, nós vamos começar uma série de mensagens que, neste ano de 2026, tem inquietado o meu coração. Não é estranho a gente falar aqui que a Igreja Evangélica Brasileira, um setor dela, foi sequestrado por uma determinada ideologia política e muitas vezes causando divisão, causando inimizades para defender interesses de grupos políticos que querem tirar proveito da vida pública de nosso país. Isso não quer dizer que a gente não tenha uma fé voltada para as necessidades públicas das pessoas da nossa sociedade. Ao contrário, nós vivemos uma fé evangélica comprometida com a transformação social, sim, mas não voltada para interesses de A ou de B. Eu acredito que a igreja, de um modo geral, a igreja de Cristo, ela precisa ser uma comunidade onde todas as pessoas têm lugar, independente de sua ideologia. A questão política é uma questão de fórum íntimo, de liberdade pessoal. O que nós precisamos, como cristãos, é ter uma consciência crítica e entendermos o momento que estamos vivendo à luz do Evangelho, aquilo que o Evangelho nos aponta. Então, essa série de mensagens é para responder a essas questões emergentes que grupos ideológicos tentam sequestrar essa pauta para si, como se fossem pautas de costumes cristãos. E nós vamos olhar para o Evangelho e fazer a pergunta sobre o que Jesus diria diante das questões emergentes de nosso tempo. Então, vamos fazer isso? Eu convido você a fazer essa caminhada com a gente. Serão 4 mensagens, serão muito abençoadoras. Hoje nós estamos online, mas domingo que vem nós estaremos presencialmente e eu convido você a nos acompanhar e a fazer essa leitura do Evangelho com a gente, tá bom? Eu prometo a você, eu garanto a você que é uma leitura de acordo com aquilo que Jesus falou, com aquilo que está no Evangelho. E eu desafio você a examinar a sua Bíblia, a fazer o seu estudo junto com a gente, se é isso que você quer. Não são estudos, são palavras, mensagens proféticas para o nosso tempo. E a primeira dessas mensagens é voltada para a necessidade da organização da vida social. Eu vou colocar aqui a apresentação para a gente poder fazer a leitura bíblica juntos aqui, tá bom? Então, está aqui a nossa apresentação, Jesus para hoje, o que Jesus diria para os problemas emergentes de hoje, ou temas emergentes à luz do Evangelho. Esse é o tema da nossa série. E nós vamos começar falando sobre a questão da democracia. O que é a democracia? Você sabe o que é, meu irmão? Diante de tantos ataques que a democracia vem enfrentando, o que é a democracia? Jesus falou sobre democracia. Vamos fazer uma análise bíblica sobre isso, sobre a relação de Jesus com a democracia. Eu escolhi um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 26. Jesus diz assim, numa das suas palavras aos seus discípulos: o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Interessante essa palavra de Jesus, né?
aquele que governa como o que serve. Isso tem a ver com a nossa democracia? O que isso tem a ver com a gente? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Bom, gente, uma das coisas que me chamaram a atenção nesses dias, quando estava pensando sobre a relação de Jesus com a democracia, é o fato de que Jesus viveu numa época em que não havia democracia. A Palestina não era uma região marcada pela democracia. Jesus viveu em uma sociedade dominada e explorada, marcada pelo autoritarismo e pela tirania. Essa era a marca do tempo de Jesus. E é interessante que, em meio às estruturas dominantes daquele tempo, Jesus desafiou seus seguidores a viverem de um modo solidário, cooperativo, fraternal, fundado na lógica do amor fraternal que se aproxima do regime democrático em sua essência. Foi isso que Jesus pensou na época em que ele pregou, em que ele viveu, em que ele reuniu seus discípulos para poder trazer a boa nova da salvação. Bom, gente, é esse tempo em que Jesus vai falar de valores que não existiam naquela época, mas que fazem falta nos nossos dias atuais, assim como fazia naquela época também. O império dominante era o Império Romano. E embora os romanos tivessem herdado dos gregos o princípio democrático, o Império Romano vivia um período de fortalecimento do poder imperial, do regime autoritário, do poder de César, fundado na figura do imperador. Ave César, era o que eles diziam. Os direitos, os privilégios, as oportunidades eram concedidos apenas para cidadãos romanos que tivessem relação com a nobreza. Os povos dominados é que desfrutavam de uma certa tolerância para estarem ali, mas não tinham acesso aos mesmos direitos. Eles eram respeitados em seus costumes, em suas religiões, em suas culturas, desde que obedecessem às leis romanas e pagassem tributos. Eram o que os romanos chamavam de Pax Romana, essa tolerância, enquanto eles pudessem ser serviçais do império. Para que eles existissem como sociedade, eles precisavam seguir leis e pagarem impostos. Então, a sociedade romana era uma sociedade estratificada, onde havia nobres e plebeus. E, ainda assim, a presença de muitos, mas muitos escravos. Então, as classes sociais eram essas. Tinha um nobre, tinha um plebeu e tinha o escravo. O plebeu ainda tinha algum direito, o escravo, nenhum direito. E essa democracia, entre aspas, era essa estratégia que os gregos inventaram, que também na Grécia Antiga não havia uma democracia plena, era a democracia da elite. Somente daqueles que eram cidadãos, considerados cidadãos. Os estrangeiros, os plebeus e os escravos não tinham acesso a esse direito. Eles viviam debaixo de uma dominação, tanto política quanto econômica e também religiosa. E por conta disso, a liberdade e o direito não eram coisas acessíveis a todos. E na região da Palestina, onde estava Jerusalém, onde estava a cidade onde Jesus nasceu, ali também se vivia esse
clima de cerceamento. No tempo de Jesus, a Palestina era dominada por um império autoritário, que era o poder de Roma, e convivia com uma monarquia absolutista, que era a dinastia de Herodes. Eles é que governavam ali. Pilatos representava Roma, por exemplo, na crucificação, e Herodes era o poder local tolerado pelos romanos. E é por essa razão, então, que Jesus dirige a sua mensagem para as pessoas que eram vítimas desta sociedade. Principalmente, não só por serem vítimas, mas também por serem pobres, por serem pessoas que estavam abaixo da estrutura social. Jesus se importou com o sofrimento daqueles e daquelas que sentiam as consequências de um regime político centralizador, opressor. A base desse ensino de Jesus para essas pessoas mais vulneráveis apontou para valores que hoje estão mais relacionados com os princípios democráticos das democracias modernas. Liberdade, igualdade e fraternidade eram os lemas dos revolucionários franceses, princípios baseados na mensagem cristã que chegou até nós no período moderno. São conceitos de vida em comunhão, vida fraternal, solidariedade, valores democráticos que estão em sintonia com os ensinos de Jesus. Na sua época, Jesus inverteu a lógica do poder, quando ele reconhece o valor das minorias, dando às pessoas mais vulneráveis oportunidade e voz também. Jesus mesmo se apresentou como alguém que se importa com os excluídos, com as mulheres, com os pobres e com todos aqueles que passam por necessidade. Jesus, ele disse certa vez, está registrado lá em Lucas capítulo 22, verso de 25 a 27. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? É o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Eu estou aqui para servir. Eu não sou um tirano, eu sou alguém que senta à mesa com vocês. E ele, nesse ensino, traz para nós uma nova realidade, que é a realidade do reino de Deus. O reino que ele veio implantar para toda a humanidade. É, na verdade, um espaço democrático em que todos têm lugar, onde a justiça acontece, onde há liberdade para todas as pessoas. Jesus disse uma vez que pessoas virão do Oriente e do Ocidente, de todos os lugares, todas as pessoas do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa do reino de Deus. É um lugar para todos. E quando indagaram a Jesus sobre a maneira como o reino de Deus se manifestaria, Jesus esclareceu o seguinte: o reino de Deus não vem de modo visível, porque o reino de Deus está entre vocês. É do modo como vocês vivem, é do jeito que vocês se relacionam, que se respeitam e que se cuidam. Jesus, então, apresenta a realidade democrática na natureza do reino de Deus.
Como que ele fez isso? A partir de metáforas que ele usou nas suas parábolas. Há duas parábolas que eu acho muito representativas da democracia do reino de Deus. A primeira metáfora é a metáfora do grão de mostarda. E a segunda metáfora é a metáfora do fermento. São parábolas com representações democráticas. Como um grão de mostarda, o reino de Deus oferece acolhida a todas as pessoas. Jesus disse: o reino se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou na sua horta. Ela cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos nos seus ramos. É isso. Todos os pássaros têm lugar no reino de Deus. A segunda metáfora é a do fermento, e o reino, como um fermento, alcança a todas as pessoas em sua realidade. Então ele disse: é como o fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou fermentada. É aquele pequeno fermento que abençoa a toda a massa. Quando Jesus também pronunciou o Sermão do Monte, ele também deixou um princípio democrático de grande valor, que é a regra universal, que é o princípio democrático, que se fundamenta na reciprocidade e na responsabilidade. Jesus disse: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que ele lhes faça. Essa é a base da democracia. Mas ainda há um aspecto interessante da democracia na vida de Jesus. Jesus foi condenado à cruz por causa de uma estratégia democrática. Esse lado negativo da relação de Jesus com a democracia é algo que deve chamar muito a nossa atenção. Ele foi condenado através de uma manifestação de uma vontade popular. Autoridades judaicas, pessoas da liderança da sociedade judaica manipularam informações, traíram a confiança das pessoas para que elas pudessem acreditar numa mensagem mentirosa. Essas autoridades usaram as estruturas da sociedade, estruturas jurídicas, estrutura de poder, de governança da região, para poder acusar Jesus injustamente e fizessem com que ele fosse condenado diante da multidão à morte na cruz. Isso, minha gente, demonstra que a democracia não é um sistema perfeito. Ela pode ser manipulada. Pessoas podem usar de má fé e para tirar proveito. Ela pode ser influenciada por segmentos poderosos da sociedade para que ricos e pessoas com autoridade política possam ser beneficiadas. E é por isso mesmo que Jesus foi crucificado como resultado de uma decisão democrática, entre aspas. Mas a igreja não se deu por intimidada por isso, porque a igreja adotou a democracia como a sua forma de organização. A relação da fé cristã com a democracia não foi interrompida por causa da crucificação de Jesus. Embora ela não seja um regime perfeito, a democracia é o que mais se aproxima do tratamento igualitário, fraterno e digno desejado por Jesus para todas as pessoas. E a igreja primitiva optou pela forma democrática de governo desde o seu início. Suas mais importantes decisões
foram resultado de ampla discussão e decisão pela vontade da maioria. Você tem, por exemplo, a escolha de Matias, o substituto de Judas Iscariotes. Foi um processo eleitoral. Os primeiros diáconos também foram escolhidos por um processo de eleição. A questão entre os judeus e os gentios na Assembleia de Jerusalém foi também uma decisão democrática. É possível encontrar nos evangelhos, então, toda a palavra de Deus, ensinos de Jesus para o exercício da democracia, que valem para todas as épocas, que foram usados por vários teóricos da filosofia da democracia para defender essa forma de exercício de governança. Vamos fazer um levantamento de quais são esses ensinos? Eu queria apresentar 3 desses ensinos que nós encontramos nos evangelhos que valem para os nossos dias atuais. O primeiro desses ensinos é a defesa da paz. A democracia se baseia no exercício da paz. Só dá para ter democracia quando a sociedade está vivendo em paz. Há 3 declarações de Jesus muito interessantes sobre a paz. A primeira é de que a paz é uma fonte de felicidade para as pessoas. Pessoas mais felizes, elas se tornam mais felizes quando conseguem viver em paz. Jesus disse: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. A segunda afirmação de Jesus tem a ver com a paz como um modo de vida. Nós podemos fazer escolhas para que nós possamos viver em paz uns com os outros. Nós não precisamos fazer guerra com todo mundo. Não precisamos desenvolver inimizade com as pessoas. Cada um de nós pode e consegue viver em paz uns com os outros. Jesus disse isso: vivam em paz uns com os outros. Marcos 9:50. E Jesus também falou que a paz é um presente, é uma dádiva. Ela é uma conquista que faz bem a todos. O Senhor nos dá a sua paz. Jesus disse: deixo com vocês a minha paz. A minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é uma paz duradoura, real, que enche os nossos corações de tranquilidade e tira a nossa ansiedade, que faz com que a gente possa viver uma vida com mais esperança. Uma segunda marca dessa democracia que vem do Evangelho tem a ver com a diversidade. Porque a democracia, ela não é uma sociedade de iguais. É uma sociedade de diferentes, de plurais, que vivem oportunidades iguais para todos, independente da condição de cada um. Sabe por quê? A sociedade humana, ela é plural por natureza. Nós não somos iguais. Foi um filósofo norte-americano, John Rawls, que produziu uma teoria sobre isso. A sociedade, ela não é igual, formada por pessoas iguais. O que tem que acontecer é a distribuição democrática dos recursos e dos direitos. No mundo criado por Deus, há espaço e oportunidade para todas as pessoas. Jesus disse que Deus é democrático porque ele abençoa igualmente a todas as pessoas, sejam elas justas ou injustas, não importa as suas diferenças. Jesus disse: ele fez raiar o sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Deus é democrático. Ele abençoa a todos, mesmo aqueles que não merecem. E Jesus, então, ele diz que, por causa dessa condição,
Ele está aberto a acolher todas as pessoas. Ele não rejeita a ninguém que o procura. Em Cristo não cabe discriminação por questão de gênero, de idade, de condição social, de cor da pele. Jesus acolhe a todas as pessoas, todos têm lugar no reino de Deus. Jesus um dia disse: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. A pergunta que não quer calar: se Jesus não rejeita ninguém, quem sou eu para discriminar alguém? Não é verdade? Mas há uma terceira marca da democracia nos ensinos de Jesus, que é o cuidado com os mais vulneráveis. A democracia não é um regime para os fortes. É um regime que garante o direito dos mais fracos. Não há democracia verdadeira enquanto muitas pessoas têm tão pouco e pouquíssimas pessoas desfrutam de muito ao ponto de acumularem mais do que precisam para viver. Esses dias anunciaram o surgimento de um ser humano, um único ser humano, que chegou à casa do trilhão de dólares. Ou seja, uma única pessoa tem mais riqueza do que 40% da população mundial. Isso é uma desumanização. Isso é algo que afronta a dignidade humana. Jesus diz que no mundo criado por Deus, todos podem ter oportunidades. As bênçãos, os recursos são distribuídos por Deus de igual modo. Jesus ensinou a seus seguidores a tratarem os mais pobres, os mais vulneráveis, as vítimas da injustiça social, com respeito e com dignidade, e a incluírem essas pessoas em seus direitos, em suas oportunidades e em suas dignidades nas relações sociais que cada um tem. Um dia Jesus disse para as pessoas: quando, porém, der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Ou seja, inclui essa gente nas suas relações sociais. Bem-aventurado será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Para concluir essa palavra, é preciso a gente lembrar que o ensino de Jesus apontou novos caminhos naquela época, naquela sociedade desigual, para a construção de uma sociedade democrática. Ele não conseguiu fazer isso, claro, mas ele trouxe os princípios de igualdade, de fraternidade e de liberdade que fizeram a cabeça da modernidade. Os movimentos democráticos modernos procuraram aplicar esses princípios em favor do bem comum, em favor da solidariedade, em favor da promoção de uma vida mais digna para todas as pessoas. Olha, meus amados irmãos e irmãs, fé cristã e democracia estão do mesmo lado da história. Que lado que é? O lado do ser humano, o lado da pessoa, o lado da criação. O Estado democrático de direito, tão anunciado em nossas leis, e o reino de Deus, tão falado nos evangelhos, estão ligados pelo mesmo propósito, embora sejam de naturezas completamente distintas. Eles se baseiam nos mesmos princípios, voltados para uma vida mais humana, mais justa no mundo em que vivemos. Um dia o apóstolo Paulo, baseado nesses ensinos de Jesus, disse: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz
e alegria no Espírito Santo. Está lá em Romanos 14, 17. Amém? Jesus está ao lado da democracia. Ele quer uma sociedade mais justa a partir da nossa ação como cristãos no mundo. Eu convido você a orar por isso, a ser uma pessoa comprometida pela defesa da democracia por causa da fé. Por causa da fé. Feche seus olhos, fale com Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Desperta a nossa vida, Senhor, para que possamos nos colocar à disposição do Teu reino, para vivermos uma vida dinâmica na sociedade que vivemos, que possa garantir o direito das pessoas mais vulneráveis, mais sofridas, que a gente possa estar aberto a acolher aqueles que buscam o Teu reino e fazer com que a Tua justiça aconteça no mundo em que vivemos. No nome de Jesus te oramos. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que bom a gente poder falar disso com liberdade aqui. E você poder me ouvir com essa atenção que você tem. Por favor, não me julgue antes de ouvir tudo. É o Evangelho que nos diz que a gente precisa ser mais justo, ser mais solidário, ser mais fraterno, mais amoroso, mais humano com as pessoas que estão à nossa volta. E isso só é possível numa sociedade democrática. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um bom restinho de domingo na presença do Senhor. Não perca a mensagem do próximo domingo. E se você quiser estar conosco, coloque nos comentários aí que eu vou entrar em contato com você. Um grande abraço, Deus o abençoe.